Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Chroma Key, né? É muito comum, né? Principalmente em TV, se usa há muito tempo, mas muita gente ainda não teve muito contato a respeito desse tipo de, vamos dizer assim, de tecnologia. Na verdade é um recurso que dá para você trabalhar com vídeo, né? Um cliente me procurou uns dias atrás falando que precisava gravar uma EAD, precisava gravar um curso. E aí combinamos tudo, deixamos certinho. E aí uma semana antes da gravação ele virou para mim e falou: só que a gente vai ter que gravar em Chroma Key. Aí, sabe quando dá aquele frio na espinha, assim, por quê? Porque eu entendo que Chroma Key é um recurso, mas tem que ser muito bem feito, é muito bem planejado, porque senão fica um recorte grotesco, né? Fica uma coisa muito artificial. E eu comentei com ele isso, falei, que dá para fazer Chroma Key, dá, mas o ideal seria alocar um estúdio que já tem o Chroma Key ali montado, fundo infinito, a iluminação ideal. E aí ele falou, não, precisava ser uma coisa mais simples, não tinha como investir tanto para fazer isso e tal. Falou, se eu comprar o tecido, a gente não consegue gravar? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, compra o tecido, tenta dar um jeito de pendurar, tinha uma sala lá para isso e tal. E aí eu falei, eu tenho iluminação, vou levar tudo que eu tenho de iluminação, a gente faz um teste, se de repente der certo, a gente conclui, se não, não, né? Senão vamos tentar explorar fundo normal, porque assim, eu tenho toque, então para mim as coisas tem que ser tudo muito certinho, muito redondo. E o que na verdade ele não queria uma coisa tão certinha assim. Como o assunto é sério, um assunto talvez um pouco chato, cansativo para empresas, ele queria transformar isso em algo um pouco mais cômico, um pouco mais engraçado, para passar um recado de uma forma um pouco melhor, por conta que essas palestras normalmente eram feitas ao vivo. E por causa de todo esse problema que estamos vivendo, ele está transformando isso em vídeo para ficar interessante para assistir. Então ele falou, não tem problema se o recorte não ficar muito bom, o fundo não tem que ser aquele cenário tipo jornal, sabe, aquela coisa muito certinha e tal. Então eu falei, então se for nesse estilo dá pra gente fazer sim. Então ele comprou o tecido, eu levei tudo que eu tinha aqui de iluminação, todos os meus postes, bastão de LED, tudo que eu tinha de luz aqui. E a gente montou, né, todo esse cenário e começamos a gravação. O primeiro ponto que eu acho interessante é explicar um pouquinho sobre o Chroma. Eu vou até mostrar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar como é que estava o cenário sem os filtros aqui, sem nada. Isso daqui foi então a nossa gravação, né? Então um tecido esticado, bem esticadinho, para não dar aquelas ondas, que isso já atrapalha bastante o recorte. No chão talvez não ficou tão bom, mas isso pode ser resolvido de repente colando o tecido em cima de uma madeira, se for um local fixo, tá? Então eu trabalhei com uma luz para recorte, que é essa luz aqui, e trabalhamos com iluminação pro cenário, né? Iluminação para deixar o tecido ele bem iluminado. Qual que é o maior segredo do Chroma Key? O tecido ou a parede pintada ou o que você escolher para fazer o recorte, o quanto mais homogênea a iluminação for, ela tem que estar bem iluminada, ela tem que ser uma cor diferente do assunto que está sendo filmado. Então por isso que se usa ou um azul bem royal, assim, eu não sei exatamente o nome do tom do azul, ou aquele verde limão assim, que ele é bem aceso, porque os pigmentos, né, as cores que envolvem esse verde normalmente não misturam com a pele, não misturam com o cabelo, não misturam com a roupa, e no caso aqui acabou misturando. E eu tinha comentado isso com o cliente, falei, você está vendo aqui a roupa interna, tudo tem pigmento verde, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tem pigmentos verdes também, que é basicamente a cor do fundo, né? Falei, isso aí não vai recortar, e vai ficar uma coisa bem complicada, e para fazer esse recorte perfeito teria que ir meio quase frame a frame fazendo esse recorte, né? Falou não, que não tinha problema, que se vazasse era bem legal, era a ideia reviver TV Cultura, aqueles quadros infantis que tinham
o chroma key com um recorte bem grotesco, mas era engraçado, tipo aqueles, eu nem lembro mais os nomes dos programas, mas a ideia era retratar aquilo, né, reviver aquilo de uma forma um pouco mais engraçada, e com isso eles iam colocar as informações importantes, né, durante o que estava passando o recado, a ideia desse vídeo, tá? Então, após feito isso, a gente está com uma iluminação, dá para ver aqui, não está tão homogêneo assim, porque a gente também não tinha todos os recursos para deixar o cenário totalmente iluminado, mas eu coloquei uma luz para recorte e usei esses 4 postes para iluminar o cenário, e depois a gente estava iluminando também um personagem. E aí, após feito isso, quando a gente entra aqui no Final Cut ou qualquer programa que você tem aí para fazer esse efeito chroma key, a gente só precisa vir aqui, né, na parte de filtros, no caso do Final Cut esse Keyer, eu acho que é Keyer que pronuncia, e ele já dá uma pré-visualização para mim do que vai ser recortado. Então eu aplico esse efeito aqui e pronto, eu já tenho um recorte, tá vendo aqui? E aí o que eu faço? Eu vou eliminar a parte do cenário que para mim não faz tanta diferença assim, não vou perder informação. Então, no caso aqui eu vou vir com o próprio crop do vídeo e recorto aqui. Só tomar cuidado na hora que ele estica o braço, tá vendo? Se ele esticar o braço e vazar esse crop, eu tenho que fazer uma máscara, né? Mas no caso a gente tentou manter toda a informação dentro do cenário, então acabou que eu não tive muito problemas. Então eu faço o recorte e a partir daí, a única coisa que está vazando, eu vou até inverter aqui, ó, é a parte da onda do tecido no chão, ele está vazando um pouquinho no chão, e aí eu tenho alguns recursos aqui que eu consigo, né, tentar melhorar ainda esse recorte. Ó, tudo que está vazando aqui, eu posso tentar melhorar, e então eu fiz esse recorte, e a partir daí qualquer cenário, qualquer coisa que eu colocar por baixo disso, o vídeo já está recortado. Vou pegar algum fundo aqui, ó, deixa eu escolher um fundo que eu já tenho importado aqui. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Coloquei esse fundo e pronto, já tenho eles no cenário. É óbvio que quando a gente trabalha com um cenário, no caso um cenário como esse daqui, o ideal é você pensar no cenário antes de você fazer a captação. Por quê? Porque a ideia é o cenário combinar com o assunto. Então, se tem uma iluminação do lado direito, então você vai ter que iluminar o seu personagem ou quem você está filmando pela mesma fonte de luz para que haja uma certa comunicação, né, com com esse recorte, tá? No caso, esse daqui é um cenário mesmo, né? Mas eu vou colocar aqui um fundo abstrato aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro, ó, por exemplo, um fundo de fumaça aqui, ó. E a partir daí eu tenho esse recorte, eu posso simplesmente aqui agora dar uma ajeitada nas cores, né? Isso, um pouquinho de saturação aqui, eu esquento um pouquinho essa cena, ó. E aí é óbvio que o ideal seria eles estarem em um chão, né, para eles não estar flutuando, mas a ideia desse vídeo era exatamente essa. A ideia do vídeo era ser algo engraçado, cômico e sem muito sentido com o fundo. Então a gente acabou não pensando muito nisso, tá? A ideia era conseguir fazer algo desse tipo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Fazer esse parte online, não é? Nós da Bliss Consultoria temos a solução para você. Exatamente. Tudo direto dos nossos estúdios, conseguimos apresentar para os seus colaboradores qualquer coisa. O que você precisar. A gente pode ir para a Amazônia. A gente pode ir para a praia, ó. Eu posso te mostrar até o que eu comi no almoço. Não, mostra meu bichinho de estimação. Um unicórnio. E você aí, ainda não? Então, vocês entenderam que a ideia era ser um assunto bem cômico, então assim, o recorte em si não foi o maior problema. É lógico que se fosse trabalhar pensando em filme, né, pensando em que o cenário tem que realmente passar aquela informação de realidade, aí você tem que repensar toda a iluminação, tanto nos personagens, e deixar o mais homogêneo o fundo, tá?
Um outro detalhe também, esse vídeo a gente ia finalizar ele em 1080. Como os nossos recursos do tamanho do chroma key era um pouco limitado, eu acabei gravando tudo em 4K, né, para eu ter esse poder de fazer um zoom, para eu conseguir dar um zoom, aproximar, desaproximar o personagem, né, sem comprometer a qualidade. E eu acabei gravando eu usei a Sony A7 III para fazer a captação dessa imagem, mas eu não gravei com os arquivos da Sony. Eu tenho o Atomos Ninja, né, que é um gravador digital, que ele grava em ProRes, ele grava com muito mais qualidade do que o arquivo da Sony. A Sony acaba comprimindo muito. E quando a gente trabalha com algo que a gente precisa de um recorte preciso, que precisa ter mais informações de cores e tal, eu acabo utilizando o Atomos Ninja, que aí eu tenho um arquivo em teoria mais pesado, porque ele é maior, né? Mas para editar eu tenho muito mais informações e qualquer coisa que eu for fazer eu consigo ter um recorte mais preciso, eu tenho mais informações de cor, mais latitude para fazer esse tipo de trabalho. A soma de usar um Atomos Ninja, gravar com mais informações e o arquivo aqui fica muito mais leve para editar, foi um resultado muito satisfatório, estou bem feliz com isso. E Chroma já é algo que eu sempre corri, né? Por conta disso, sempre quando eu entrego um trabalho eu quero o mais perfeito possível e Chroma sempre vai ficar alguma coisinha pendurada, mas como não era a proposta aqui, eu acabei aceitando, a gente acabou fazendo e deu um pouquinho de trabalho. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa timeline aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Foram uns 5, 6 vídeos aqui. E a gente acabou legendando, a gente acabou colocando a trilha, como é relacionada a palhaço, alguma piada, algum barulho, sempre com efeitos sonoros. E esse foi mais ou menos o resultado aqui, ó. Tem uma abertura. Gravar separadamente e juntar na edição. Só assim nós pudermos. E aí, então, tem as aberturas. Então, a ideia é usar o cenário. Eu não sei nem se eu poderia estar mostrando isso, mas enfim, não vou mostrar bem por cima. Mas a ideia do trabalho aqui em si. Dirige-se então até o local de trabalho. Então é mais ou menos isso. Esse foi o trabalho realizado em Chroma Key. Vocês viram que não tem muita dificuldade se você tiver com uma boa iluminação para entregar um trabalho satisfatório. E se ficou alguma dúvida, se você não entendeu muito bem como é que funciona isso, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu vou tentar responder e te ajudar. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!